É Shabat de Sukkot, e nós não temos uma paraxá específica, né, para Shabat de Sukkot, porém, me deu vontade de falar sobre um assunto que considero importante. Eu não sei como chamar, mas eu chamei de ações, não é? Ações que são de extrema importância para sermos cheios do Ruach HaKodesh. E o interessante é que, acho que todos nós, né, pensamos que cheio do Ruach HaKodesh é quando a gente está orando em línguas, tendo visões e etc. Mas não é bem assim, porque a palavra de Deus ensina que nós temos que andarmos em espírito, não é? Então, estar cheio do Ruach HaKodesh, do Espírito, não é apenas uma experiência emocional e momentânea, né, como muitos pensam. Na realidade, é viver em comunhão profunda com Yud Rei, seu Filho, mesmo porque o Espírito que está em nós é o Espírito do Pai. Yeshua disse, né, que rogaria o Pai e Ele vos enviaria Consolador, o Ruach HaKodesh, né? E andar em espírito, sobretudo, é andar em comunhão constante com o Pai e com o Filho, não é? É uma jornada marcada por santidade, poder e serviço. Muita gente não entende o serviço. Muita gente gosta do poder, mas a santidade e o serviço, as pessoas têm dificuldade, porque serviço é servir uns aos outros. Amém? E o primeiro passo para isso é revelado pelo apóstolo Pedro, quando ele se dirige a uma multidão com muita ousadia e coragem, e sobretudo com verdade, né? Multidão essa que, sem medo de errar, muitos ali participaram, de alguma forma, da morte de Yeshua, porque as pessoas cuja qual Pedro vai falar em Shavuot, né, muitas delas viram a crucificação de Yeshua e muitas participaram. E entre essa multidão estavam aqueles que gritaram: "Crucifica-o", não é verdade? Pedro sabia disso. Mas presta atenção no discurso de Pedro no dia de Shavuot, diante dessa multidão. Primeiro, ele faz uma síntese dos acontecimentos com Yeshua. Ele faz um resumo ali, público, de tudo que aconteceu com Yeshua, sua morte, sua ressurreição. E aquela multidão, ouvindo aquilo, ficou profundamente tocada em seu coração. Veja bem, muitos participaram, muitos viram Yeshua, muitos viram o milagre de Yeshua, mas todos aqueles milagres que eles participaram e viram, não confundiu o coração deles. Parece até que com Israel, quando Deus fez aquelas maravilhas todas, tirando do Egito, e aquela geração toda caiu no pecado do bezerro de ouro, né? Parece muito. Mas quando Pedro fez uma síntese da vida de Yeshua, né, do que aconteceu com ele, aquelas pessoas que estavam ouvindo, elas ficaram tocadas em seus corações. Veja em Atos 2:37, interessante isso, né? Porque muitos viram Yeshua fazendo maravilhas, mas eles não se converteram, eles não mudaram porque viram os milagres que Yeshua fazia. Mas nessa pregação, vamos dizer assim, de Pedro, lá em Atos 2:37, houve uma comoção, ó. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: "O que faremos então, irmãos?" Olha só que coisa interessante. Eles viram Yeshua fazendo maravilha, mas aquilo no coração deles. Mas depois da descida do Ruach HaKodesh, Pedro, cheio do Espírito,
faz uma síntese da vida de Yeshua e aquilo toca o coração daquela multidão. Agora presta atenção na resposta que Pedro dá à pergunta dessas pessoas, lá em Atos 2:38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para a remissão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que precisamos para sermos cheios do Espírito é experimentar o arrependimento genuíno. Não existe princípio de salvação, posso dizer a vocês com toda certeza, sem arrependimento genuíno. Não estou falando para vocês de remorso ou de arrependimento porque você foi pego em pecado. Não estou falando disso. Eu estou falando de um arrependimento genuíno, no reconhecimento que nós somos pecadores e precisamos de salvação. Visto que existem pessoas dentro da igreja que se perguntam se de fato precisam de salvação. É porque ainda não houve arrependimento genuíno. Pessoas que às vezes elas até questionam a salvação porque na realidade elas nem se consideram pecadoras. Então, se eu não me considero pecador, se eu não tenho um arrependimento genuíno, o Espírito jamais entrará em mim. A primeira coisa que é necessária é, para o princípio de tudo, para o princípio da salvação, para que nós possamos ser morada do Espírito do Senhor, é através de um arrependimento sincero e genuíno, não é? Não aquele arrependimento porque eu fui pego, e a gente vê isso muito dentro da igreja, né? Fui pego porque estava pecando, aí choro e falo que me arrependo. Não é disso que eu estou falando, viu, meu irmão? Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Tem valor diante de Deus é o arrependimento sincero mesmo, aquilo que gera uma mudança profunda no seu ser. Amém? Uma coisa que atinge não só o racional, mas também o emocional. Vai lá dentro, no íntimo do seu coração, e você mesmo diz: realmente, que miserável homem que sou. Tende misericórdia de mim. É disso que estou falando, amém? É desse, é desse processo profundo no coração. O arrependimento genuíno é como o arar de uma terra. É como arar uma terra. A terra está cheia de buracos, cheia de erva daninha, cheia de pedra. A pessoa que vai arar a terra, ele precisa tirar a pedra, tirar a erva daninha, passar o arado na terra, não pode nem olhar para trás, né? Ele tem que, senão a linha fica torta. Então, o arrependimento genuíno é o arar da terra do coração do homem, que é para preparar para a semeadura da semente da verdade. Por isso está escrito lá em Joel 2,13: e rasgai o vosso coração e não vossas vestes. Porque o arrependimento genuíno não é aquele arrependimento que eu berro, que eu rasgo a minha roupa e me jogo no chão. Não é isso que Deus quer. Deus quer que intimamente, ainda que eu não rasgue as minhas vestes, intimamente eu de fato me arrependo, eu reconheço que sou um pecador. E às vezes você acha que isso é fácil, isso às vezes é difícil, porque o nosso coração está endurecido, e às vezes as pessoas acham que pecado é só quem fuma, quem bebe, não é? Mas não vê quem mente, não vê quem sente ódio, não vê quem sente ciúme, não vê quem sente inveja. Você não vê inveja, vê? Eu não vejo inveja, você não vê inveja. As pessoas às vezes têm inveja, mas ela não fala que tem inveja, mas isso é pecado, isso demonstra que a pessoa não teve um arrependimento genuíno. Porque com arrependimento genuíno muda o interior
do nosso coração. E não é a expressão exterior, mas é a interior, aonde Deus vê, porque Deus vê o coração do homem. Então a gente pode ter aparência de arrependido, pode chorar, mas no íntimo do coração não é nada disso e Deus sabe. Então ele diz: não rasgai o vosso coração e não vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Elohim, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse versículo convida a nós a um arrependimento verdadeiro, não apenas externo ou ritual. Tem muita gente que tem a questão do ritualismo, mas não é isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo um arrependimento íntimo do seu coração. E isso é uma coisa individual. Isso não é em grupo. Isso não é marido e mulher, filhos e pais. Não. Isso é individual. Como não adianta você rasgar a veste, mas no íntimo do seu coração não ter transformação sincera e compreensão que você pecou, compreensão que se você morre é porque você pecou. Não é porque você não bebe, que você não fuma, não é? Ou você não se prostitui, que você é santo. Não, porque existem pecados no íntimo do coração do homem que você não vê, mas que Deus vê. Amém? Não que os outros não sejam pecado, eles são. Mas muitas das pessoas que não cometem esses pecados visíveis acabam pensando que não tem pecado. Só que o pecado não é só aquilo que a gente vê. O pecado tem outros tipos de pecados que são tão graves quanto esses e que as pessoas às vezes acobertam dentro de seus corações, inclusive têm vergonha até de falar e ficam cometendo aqueles pecados. Amém? Então, mas Deus quer um arrependimento no profundo do seu ser, sincero, vindo lá do seu íntimo. Ele revela o caráter de Yud-Heh-Vav-Heh, ó, esse versículo, que ele é misericordioso, compassivo e pronto para perdoar quando há arrependimento genuíno. Deus quer que você se arrependa de fato. Deus quer que você compreenda de fato. Deus quer saber se você sabe o que é pecado de fato. Deus quer que você, lá no íntimo, entenda isso, para que você possa se sentir verdadeiramente arrependido. A segunda ação é nos aconselhado fazer sem parar de fazer, não é? A primeira é o arrependimento, a segunda é uma ação que a Bíblia fala para você não parar de fazer. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Tem gente que fala assim, meu ministério não é orar. Gente, não está escrito isso nas escrituras, que um tem ministério de oração, outro não tem. A Bíblia está dizendo, orai sem cessar. Sem cessar o quê? Sem parar, você tem que orar constantemente. Ó, a oração é frequentemente compreendida como um momento em que nós apresentamos nossas necessidades, aquela lista, né? Você ajoelha e fala, Senhor, em nome de Yeshua, eu preciso de um emprego, aumentar salário, eu preciso disso, eu preciso daquilo, parará, parará. Em nome de Yeshua, amém. Não é assim que a gente faz? É ou não é? A gente só quando vai orar, apresenta a necessidade da gente. Agora veja bem, se você é pai, você vai entender. Olha só, imagina teu filho que só vai a você te pedir dinheiro por necessidade dele. Você vai gostar? Seu filho chega, pai, me dá um dinheiro para isso, para aquilo outro, isso. Aí você dá e fala, tá ok, tchau. O que eu quero dizer a você, meu irmão, que oração é isso também, é pedir, mas sobretudo é uma relação com o Pai Celestial. E relação tem mão dupla. É horrível quando um filho só chega para você e fala e te pede, você dá, ele vai embora. Você não tem uma relação com seu filho.
E se nós somos transformados em filhos de Yud Revavé, ele quer ter uma relação conosco. Ele quer ser ouvido. E geralmente, quando nós ajoelhamos, nós ouvimos, só falamos. E depois diz assim: puxa, minha oração não passou do teto. Claro, você só está falando. Imagina você sendo pai, seu filho só fala, 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 e você não fala nada. A oração, meu irmão, ela é um lugar de relacionamento, não é? Eh, a gente fica pedindo saúde, proteção, direção, bênção. A gente quer um trabalho, a gente fica pedindo, né? E às vezes Deus não fala coisa nenhuma a respeito daquilo. E a gente fica, ora por mim, é ou não é? Liga para o irmão lá, ora por mim. E você não se dá por satisfeito, porque às vezes não é o momento de Deus responder, e às vezes você nem espera Deus te responder, né? Embora isso seja parte legítima da prática de oração, porque Yeshua falou: tudo que pedirde ao Pai em meu nome, crendo, o Pai vos fará, é uma parte da oração, mas nós não devemos limitar a oração apenas à lista de desejos nossos, porque acaba empobrecendo a essência da oração, né? A oração é, acima de tudo, uma comunhão, um relacionamento vivo e íntimo com o Criador por meio de seu Filho. Tanto é que quando os discípulos falam para ele assim, ora, judeus que conheciam a Torá, né, teoricamente, ensina-nos a orar. Ó, eu não sabia. E o que Yeshua fala? Fala assim para o pai, pai, me dá um emprego novo, me dá um carro, me dá isso. É isso que ele ensina? Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Orai assim, Pai nosso que estais nos céus. Primeiro, ó, santificado seja o teu nome. Tudo com relação ao Pai, ó. Seja feita, venha a nós o teu reino. E seja feita tudo para Ele. Ele não ensinou eu pedir para mim primeiro. Isso faz sentido porque ele falou assim: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Na oração tem o pedir, né? Me dá o pão, mas tem também não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Mas primeiro ele ensina nós orarmos ao Pai, glorificando o nome dele, pedindo a ele para que o reino dele esteja no nosso meio, que a vontade dele seja feita. E eu quero dizer uma coisa, que nem sempre a vontade de Deus, presta atenção no que eu vou falar, nem sempre a vontade de Deus está alinhada à minha vontade. Vou dar um exemplo, Yeshua era um homem santo, sem pecado nenhum. E ele orando, o pai responde ele, mas ele diz, pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade. E qual era a vontade do pai? Que ele morresse no madeiro, que ele passasse por aquele sofrimento todo. Então, nem sempre, ou talvez, na maioria das vezes, a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos aprender a alinhar a sua vontade, porque a oração que Yeshua ensinou é o que? Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Eu preciso entender isso. E a minha vontade nem sempre é boa.
Porque nós vemos os que está diante dos nossos olhos, você não vê o que está atrás. Às vezes você acha que aquilo que você está vendo e quer é que é bom, mas Deus está vendo além daquilo. Só que nós temos uma dificuldade de compreender isso muito grande e precisamos aprender a entender isso. Veja o apóstolo Paulo. Era vontade de Deus ele ficar em Israel? Hein? Não era. Era vontade de Deus quando ele quis voltar a Jerusalém? Não, o profeta falou que não. Falou, ó, se tu for lá, tu vai ser amarrado assim. Pegou o cinto dele e se amarrou. Deus falou com ele, não vá. Ele foi. O que aconteceu? Ele disse que estava pronto para morrer, né? Então, ele foi. O que aconteceu lá? Sofreu muito. Então, às vezes, nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade do Pai, porque o Pai quer o seu bem, quer o meu bem. E às vezes nós entramos na correria do dia a dia, damos mais valor aos nossos objetivos, e quando nós vamos orar, nós falamos assim: Pai, faz isso por mim, faz isso para mim, em nome de Yeshua. Sou mais que vencedor em Cristo, etc, e etc. Mas você não pergunta, Senhor, essa é a tua vontade? Yeshua falou. E Yeshua estava passando por uma grande angústia, e ele chegou para o pai e falou: Pai, me livra dessa morte horrível, mas tão somente seja feita a tua vontade. Você nota que depois que ele orou o pai, ele já voltou em paz, não voltou? Falou: não, vamos embora, já sei, o que o pai quer. Eu tentei pedir ao pai para me livrar, mas ele disse que não tem jeito, então... Você está preparado para isso? Não é? A oração é, acima de tudo, uma comunhão, um relacionamento vivo e íntimo com o Criador por meio de seu Filho. Assim como em qualquer relacionamento saudável, a comunicação com nosso Pai celestial deve envolver diálogo, escuta, entrega e presença. Você precisa escutar. Nós aprendemos a fazer uma oração que nós só falamos. Mas você já parou e exercitou o silêncio da sua alma ali? Quantos de nós faz isso? Não sei se você tem a mesma experiência comigo. Às vezes a nossa alma fica falando, pensando, meditando, pensando no futuro, pensa no presente, às vezes lembra um pouco do passado, fica assim. Mas você já fez o que Davi fez? Aquieta a minha alma, que o meu socorro vem do Senhor? Quantas vezes a gente faz isso? A gente não tem esse costume, porque a gente não aprende a ficar quieto. A gente não aprende a ficar quieto. A gente já ajoelha falando: ó, excelentíssimo, com aquelas palavras lindas, Senhor do céu. Ele nem precisa disso, porque ele é excelente mesmo. Mas a gente está mais acostumado a falar, e isso é tão difícil de mudar. Nós precisamos escutar. Precisamos ter um diálogo com o Senhor. Mas, Rafael, fiquei meia hora quieto, ajoelhado, Deus não falou nada. Deus também fala no silêncio. Fala ou não fala? Quando Deus quer falar audivelmente, Ele vai falar. Às vezes Ele quer que você aquiete. Porque a gente às vezes acha que Deus está no barulho, no movimento. Lembra do profeta lá? Teve trovão de terra, teve tremor de terra, trovão, vento. E Deus não estava nada disso. Não estava nos movimentos. Depois veio uma voz suave, tranquila. E talvez precisemos aprender isso, porque a oração é um diálogo, não é um monólogo.
E às vezes a gente faz a oração monólogo. E às vezes oramos rapidinho, é ou não é? Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí aquele tempinho que sobra, você faz um monólogo com Deus. É ou não é? Hein, gente? Oração não se trata só de falar, mas de ouvir e de estar com o Pai. É a hora de estar com ele. Rafael, mas eu não orei em língua, não tive visão. Mas a oração não é para isso. A oração é para você aquietar no colo do Pai, os pés do Pai. Muitas das vezes, a pessoa nem agradece. Sabe aquele filho, injusto, né, que recebe tudo do pai e nem agradece. Fala assim: "Poxa, meu pai, obrigado, porque eu acordei hoje". Já é uma bênção, não é? Pois é, mais um dia, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque essa noite foi tranquila, foi em paz. Muito obrigado que minha esposa está aqui. Muito obrigado que meus filhos estão saudáveis. Muito obrigado, Senhor. Quantas pessoas hoje já estão mortas? Hein? Pois é. É nesse espaço que conhecemos o coração do nosso Pai. É nesse lugar que também somos transformados e aprendemos a ficar quietos. O que faz me lembrar que a rainha Esther, esposa do rei, ficou meses se preparando e quando entrava na presença, não entrava falando. Se curvava e esperava o rei levantar o cetro. Aí dela, se ela entrasse na presença do rei, aí, marido, qual é? O que aconteceu com ela? Aí, ou qualquer um, não era só ela. Mas eu estou dizendo que ela era esposa dele, mas ela esperou o rei levantar. E o nosso pai, então seria diferente? Claro que não, meu irmão. Ele fala quando ele quer. Ele falou isso para mim, Rafael, eu falo quando eu quero. Claro, ele é Senhor do céu e da terra. Faz sentido, não faz? Então, o que faz sentido é a gente ajoelhar e aquietar diante do rei. Mas não estamos preparados para isso. Queremos a resposta na mesma hora. É, Deus me perdoe, mas eu tenho que falar. Nosso Pai Celestial é nosso empregado. Não é assim? Porque eu falo com ele, não, tu tem que me dizer isso, Senhor, me dá um carro novo, em nome de Yeshua, e ele tem que me dar. Não é assim, gente. É na oração também que somos transformados no nosso interior, e é na oração que criamos intimidade com o Senhor. É na oração. Nós temos uma senhora que já faleceu, ela não criou intimidade com o Senhor, ela foi lá, fez um localzinho e ficou lá todo dia ela ia para lá. E ajoelhava, Senhor, me usa. E ficava ali em oração. O Senhor passou a usá-la. Ou seja, oração é lugar de intimidade, é lugar onde você se mostra como filho obediente, não rebelde. Obediente. É ali que criamos intimidade. Yeshua, como filho do homem, tirava seus momentos particulares para orar ao Pai. Quantas vezes Yeshua saiu para orar, gente? Quantas vezes Yeshua largava a multidão e subia um monte para orar? E será que Yeshua ficava lá assim, pai, puxa, não aguento aquele cara é muito chato, Senhor, em nome de Yeshua, me ajuda. Será que ele ficava assim? Ou ele ajoelhava, falava, pai, te dou graças, muito obrigado, me fortalece, que eu não perca a comunhão contigo. Obrigado pelo alimento de hoje. Obrigado que o Senhor multiplicou o pão, o peixe, não faltou alimento nenhum ali.
sobrou, sobejou. Se você vê Mateus 26, Yeshua está orando. Depois você vê em casa. Yeshua orando lá no Getsemane, que em hebraico é Gat Shmanim, que é traduzido, né, prensa de azeite, lugar da prensa de azeite. Neste momento, nessa oração, ele não apenas pediu, mas ele compartilhou suas tristezas e angústia com o Pai. Ele deve ter falado: Pai, estou com tristeza de morte. Pai, me ajuda. Eu vim para isso, mas eu estou muito triste. Ele pediu ao Pai, porém, ele pediu, ele se sujeitou à vontade do Pai. E a vontade do Pai não era o que ele pediu, era o contrário. Ele não pediu, afasta de mim esse cálice. O que ele estava pedindo? Pai, me afasta dessa morte, não tem outra solução, não. É mais ou menos isso. E o que o Pai falou com ele? Não, meu filho, não tem. Você salvar o Rafael lá em Niterói, você tem que morrer. Gente, ele é um homem, coloca-se no lugar dele. Ele sabendo que ele ia passar, estava no momento dele passar, porque ele tinha terminado de fazer peça. E só faltava o quê? A morte do cordeiro. E ele era o cordeiro. E ele sabia disso. Mas ele também é filho do homem. E ele entrou em angústia, você pode ver lá no texto, ele estava com angústia de morte. Ele deve ter sentido a solidão que você sente. Ele deve ter pensado: cadê os meus seguidores? Eles nem acordados ficam, Pai. Que seguidores são esses? Porque ele levantou lá, eles já estavam até dormindo. Pô, vocês não podem me ajudar? Eu estou em angústia, gente. Ele deve ter sentido uma solidão muito grande. Foi um momento de profunda intimidade e vulnerabilidade. Olha só, na presença do Pai. Ele rasgou o coração. Ele mostrou o medo. Ah, Rafael, mas ele é filho de Deus, ué, mas ele é filho do homem. Você sente medo? Ele sentiu. Ele sentiu medo na hora que estava chegando e as pessoas já estavam se organizando para prendê-lo e ele estava na angústia, chorando diante do Pai. Às vezes as pessoas oram alguns minutos e não percebem resposta, aí logo desistem. Somos assim, não somos? A gente ora, aí você pergunta: você orou? Orei. Parece até que orou mesmo. Orei. Quanto tempo? Ah, quando eu acordei de manhã, orei. Mas o Senhor não me falou nada. Eu já ouvi até isso, gente. Não funcionou, não. Como se fosse sei lá, um passe de mágica. Não, é um relacionamento. Oração é relacionamento íntimo com o Pai. Porém, está escrito lá em Colossenses 4:2 assim, ó, perseverar em oração, velando nela com ação de perseverar. A pessoa ora meia uma hora, 15 minutos, levanta e estou cansado. Perseverar implica em uma atitude de constância, não apenas orar ocasionalmente, mas manter uma vida de oração contínua e comprometida. Você lembra de Daniel que orou 21 dias? Aí você já compreende que quando você está orando e Deus vai te responder, existe luta espiritual.
Para Daniel havia uma guerra espiritual. Deus tinha dado a ordem, já tinha escutado, e Deus mandou o anjo dar a resposta a Daniel. Mas quando o anjo está vindo, o quê? O príncipe da Pérsia, um demônio, luta contra ele, para ele não descer. Será que se Daniel tivesse parado de orar, o anjo talvez não teria chegado até ele? Às vezes a sua oração é tão curta que o anjo sai, mas não chega. Rafael, é assim? Ué, é assim que a Bíblia ensina. E eu tive uma experiência que o anjo falou assim: olha, eu preciso muito das suas orações. Eu custei entender, porque quando a gente está orando, que eu estou clamando o Pai está dando ordem aos anjos. E se eu permaneço na oração, se eu sou constante nela, eu posso estar vencendo lutas espirituais e o anjo vem e passa. Ah, Rafael, mas Yeshua hoje, o que mudou? Yeshua já morreu, então não é mais assim. Quem disse? A Bíblia não fala que mudou. Ela fala que eu tenho que orar, perseverar em oração. Então, se está mandando, é porque a coisa continua. Até a volta de Yeshua, nós temos que orar e velar. Velar é o quê? Prestar atenção. Eu tenho que estar ligado. Eu tenho que estar, estou desanimando, o inimigo quer que eu desanime, mas eu vou continuar orando. Ah, mas a oração não está passando do teto. Isso é uma ideia que o ser humano tem. Você não sabe se a sua oração já chegou ao ouvido do Pai, e o Pai já deu a ordem, e o inimigo está te desanimando para que você não receba aquilo que Deus enviou. Aí você fica naquela, não vou orar, não. Tem que aprender a ter um relacionamento com o Senhor. Para Daniel havia uma guerra espiritual para que a mensagem divina não chegasse a ele. Talvez haja uma guerra espiritual para que a sua bênção, vinda de Yud Revavirê, não alcance você. Talvez você comece a orar e desiste antes do tempo e perde a batalha. Às vezes tu perde, cara. Às vezes a coisa está quase, mas você, cansei. Aí o inimigo fala, venci. E você não recebe. Velar aqui nesse texto, Colossenses 4:2, significa manter-se espiritualmente atento. Desperto, atento aos acontecimentos ao seu entorno espiritualmente. Quando você começa a desanimar, você pode ter certeza que tem o inimigo lutando para que isso aconteça. Você pode ter certeza. Não vou orar, não. Ótimo. O inimigo é ótimo. As tentações, a gente tem que estar atento e à vontade de Yud Revavirê durante a oração. Meu irmão, nunca pare. E Yeshua fala isso da oração, falando naquela parábola do juiz iníquo. Ele fala, batei, abre-se-vos-á. Ele está dizendo isso. Se você não bate, como vai abrir? Você fica lá na porta. Quando você para de orar, é você ficar na porta, a parede bater. Não vão te atender. Você nota que quando Yeshua fala dessa parábola, o juiz iníquo fala assim: olha, eu sou injusto, mas para que essa pessoa pare de me perturbar, eu vou atendê-lo. O que ele quer dizer com isso? Persistir em oração. Que o Pai é justo. Rafael, já orei. Quanto tempo? Orei ontem. E não adiantou nada. Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso. Tive que dormir com essa. Falei, meu irmão, você orou ontem? Fala sério. Daniel orou 21 dias. E houve uma grande batalha para que o anjo chegasse até ele. Existem coisas que nós temos que fazer. Oração é uma delas.
Não é só oração na congregação, oração em casa. Existem alguns hábitos excelentes. Orar 3 vezes ao dia. Ora quando acorda, aí vai fazer os seus afazeres. Ora ao meio-dia e ora antes de deitar. É um bom hábito. É obrigado, Rafael? Não, não. Mas é um bom hábito. E toda oração deve ser acompanhada de gratidão. Rafael, mas eu estou muito triste. Não importa. Ações de graças. Gente, não é possível que não tenha nada, mas nada que você não possa agradecer a Deus. Pelo amor de Deus, eu duvido, sinceramente, eu duvido que nós não tenhamos nada, nem um lápis. Pois é, nem sei lá, nem um arroz. Tu comeu, não comeu? Pois é, tu comeu. Ah, Rafael, mas eu trabalhei para isso. É? E se ele te botar na cama, tu trabalha para isso? Tem que começar a pensar nas coisas, meu irmão. Se Deus te lança na cama, tu não trabalha, trabalha? Pois é. Então, só o fato de você levantar de manhã já é motivo de graças a Deus. E isso nós precisamos aprender. Reconhecer as bênçãos recebidas e confiar na fidelidade de Yud Revavirê. Então, oração é fundamental. Ó, arrependimento sincero, oração. A outra ação que quero mostrar, vou mostrar com um conselho que Yud Revavirê deu a Josué, lá em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Tudo que você quer, tudo que eu quero. Olha aí, você quer ser bem sucedido? Você quer prosperar no seu caminho? Ah, Rafael, mas eu li o Salmo ontem. Não é disso que a palavra está falando. Ah, eu li o milagre. Não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando de você ler a palavra, estudar a palavra, gastar ou ganhar tempo estudando ela para compreendê-la. Não é como a igreja ocidental ensinou, que eu pego a Bíblia, acompanho a pregação, fecho ela, vou para minha casa e largo ela lá em 15º plano. Não é isso que Deus está falando. Veja o conselho do Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 4:13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. Dedique-se. Dedicar é o quê? Tudo na nossa vida é mais importante. A Bíblia eu vou olhar lá quando eu vou deitar. Livro de cabeceira. Muito bom. Aí abre. Quero ver o dia que cai assim, mate eles. Aí não é para mim, não. Não é assim que acontece? Eu já vi. Ele não quer isso, ele quer que você compreenda a palavra. Você precisa entender, discernir. Devemos ler a palavra dia e noite, não apenas trechos isolados, salmos ou relato de milagres. Nós temos muito esse hábito na igreja ocidental. Ler os milagres, só. Mas Deus não vai fazer o seu machado flutuar, meu irmão, se você não tiver o conhecimento que o profeta tinha. O profeta tinha conhecimento. Eu já vi profeta dizer para mim assim: não,
Eu não preciso de conhecer a palavra porque Deus fala comigo. Vai nessa. Vai nessa para onde você vai parar. Não foi dito a Josué que é para ele meditar. Meditar é o quê? Como é meditar? Eu leio, medito, procuro a compreensão daquela palavra. Preciso compreender todo o processo de salvação. Preciso entender porque a palavra vai entrando no meu coração e minha fé vai sendo edificada. A palavra, ela não é uma estimuladora da alma humana. Uh-uh. Tem muita gente fazendo isso, né? Coaching, livro que estimula a pessoa a fazer um monte de coisa. Você é vencedor, diga assim para você, olha no seu espelho e diga para você, você é vencedor. Quero ver se o espelho falar assim, não é. A palavra, ela precisa entrar no teu coração. Ela precisa gerar vida em você, para que você seja bem-sucedido no seu caminho, para que você de fato prospere. É necessário mergulhar nela por completo, estudar, meditar e compreender o seu conteúdo, pois é a palavra que será a luz para o teu caminho, é ela que vai guiar você. Ah, não, o Espírito Santo fala comigo, meu irmão. Olha só, o Espírito de Deus é espírito de quem? Dele. Então, se é o espírito dele, como é que vai falar contrário a ele se é dele? É só parar para pensar. Se ele está mandando ler a palavra, é para ler a palavra, compreender a palavra, meditar na palavra. Ele que está mandando. Mas a igreja criou uns conceitos humanos, malignos, que deixam as pessoas alheia à palavra. Todo mundo com Bíblia na mão, mas a maioria não conhece o que está escrito, o significado daquilo tudo que está ali na palavra. Ela não compreende qual é o processo mesmo de salvação. Ela muitas das vezes até rejeita as coisas bíblicas. Tudo de Bíblia na mão. A Bíblia é tremenda, é a palavra de Deus, né? É ou não é? A palavra de Deus diz assim: mulher bonita, indiscreta, é como um rubi no nariz de um porco, uma pérola, né? No nariz de um porco. E eu posso dizer a mesma coisa, né? A Bíblia na mão de quem não estuda é como uma pérola no nariz de um porco. Não adianta nada você andar com a Bíblia na mão. Não adianta nada tu fazer a Bíblia de livro de cabeceira. Você não compreende as coisas. Você não compreende o que Deus quer que compreenda. O seu coração não é nem quebrado, porque a palavra de Deus é a água que esmiuça a penha. Você nota que existe um monte de pessoa dentro da igreja de coração duro. Coração duro. Por quê? Não compreende a palavra. Às vezes só vai ler a palavra aqui. Não lê a palavra em casa. Não tem aquele tempo que a pessoa fica investigando a palavra por si, para compreender. Porque Deus quer isso de você, meu irmão. Deus quer isso de mim. Deus quer isso de nós. Nós precisamos compreender. Ah, mas eu não vou ser mestre. Não tem nada a ver com isso. A palavra, ela precisa ser o quê? Luz para o teu caminho. É ela que vai guiar a nós, os nossos passos, para não tropeçar em meio a essas trevas do mundo. Veja o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não, Rafael, não precisa. Ah, então, vai nessa sua força.
É por isso que não entende, às vezes, as parábolas de Yeshua. Parábola de Yeshua lá, que fica falando das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, não é? Que elas estão com a lâmpada, com azeite, e umas não são prudentes, gastam o azeite lá. Aí quando o noivo chega, elas vão entrar, elas acordam, elas vão entrar, aí as outras, não, me empresta um pouco de azeite, não, vai comprar. E aí as 5 que são prudentes entram, e as outras não. E muita gente fala que é o Espírito, não é o Espírito, ninguém compra o Espírito, compra. É só parar para meditar. Isso é a palavra. Sabe o que significa essas loucas, essas imprudentes? É porque elas têm a palavra, mas elas não meditam na palavra, e o tempo vai passando e a palavra vai perdendo a importância na vida delas. Porque o que é luz para iluminar nas trevas não é o Espírito, é a palavra. E se você parar para pensar comigo, você pode comprar a palavra, não pode? Por isso que elas mandam, vá comprar, porque tem gente que vende. O Espírito Santo ninguém vende. Vende? Hein? Você pode comprar? Se você encontrar aí, me diz que eu vou juntar tudo que tem, vou vender e vou comprar tudo. Não existe isso, gente. É só parar para pensar. É a palavra que você não liga, é a palavra que você só ouve quando vai na congregação. É a palavra que não tem a importância primordial na sua vida que deveria ter, que você só lê uma vez, ouvindo pregação de alguém. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você medite na palavra dia e noite. De noite é o quê? Hoje, amanhã, depois da manhã. Dia e noite. Ele quer que a palavra tome a devida importância em nossas vidas, porque é ela que vai mudar o meu comportamento, é ela que vai transformar o meu interior, é ela que, quando eu for agir, eu vou lembrar, está escrito assim, 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 eu não devo fazer isso. É ela. O Espírito vai fazer você lembrar daquilo que está no teu coração, senão você não precisava da palavra. O Espírito está em mim. Rafael não lê a palavra, mas o Espírito vai falando, não, ó, está escrito no texto tal, tal, Rafael, não faça assim. Vai me lembrar o que está no meu coração. Pois é, porque a palavra é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Temos que ler e compreender-a por completo, pois toda ela é inspirada por Yud Revavirê. E é esta palavra que nos prepara para andarmos como o Criador quer. Com isso, nos levando às boas obras. Como é que você... Isso é uma discussão que eu vi muita gente rejeitando na igreja. A palavra diz assim, não desviei de quem te... Só diz isso. Aí a pessoa fica assim, não, mas eu não vou dar porque ele vai beber. Mas Deus não falou isso, falou? Ele falou assim, não desviei de quem te pede. Como é que eu saberia disso se não fosse a palavra? Hein? Temos que ler e compreendê-la para que possamos andar em boas obras. Aí depois a pessoa pergunta, que boa obra é essa? Ué, tu não lê a Bíblia, como é que tu vai saber que boa obra é essa? Uma boa obra, não desviei de quem te pede. Se tu tem e não empresta, tu peca. Isso é uma boa obra. Teu irmão está em aperto, te pede alguma coisa, você tem que dar. Se você tiver, ó. A palavra que ensina. Ame teu próximo como a ti mesmo. Coloca, né?
faça ao teu próximo aquilo que você quer que faça a você. É a palavra que ensina. Então, se eu precisar, eu quero que alguém me ajude, então você deve ajudar. É simples. A palavra de Deus não é complicada. É mais simples do que nós estamos pensando. Mas você não lê, fica só na pregação rema. Já ouviu? Essa pregação foi rema, hein, irmão? Não é assim que fala? Rema é aquilo que falou no coração dele. É, a palavra rema falou no coração. Aí fica 30, 40 anos. Um dia é rema, 2 anos não é rema. Aí no terceiro ano tem uma rema, aí depois não tem rema. Ele só guarda a rema. Aí quando você vai conversar com a pessoa, ela fala umas coisas que você não sabe nem de onde ela tirou, por causa dessa compreensão rema, e fica-se anos e anos nessa história. Ao invés de sentar e ler a palavra, meditar nela dia e noite. Eu sempre falo isso. Só tem um livro na Terra que um homem começa a ler da metade para frente e se torna especialista nele, a Bíblia. Agora eu quero ver você pegar qualquer livro, ler do meio para frente e se tornar especialista nele. A Bíblia é a mesma coisa, meu irmão. A Bíblia começa no livro de Gênesis e termina no livro. Você tem que compreender ela toda. Senão, como é que você vai entender as coisas? Como é que ela vai ser lâmpada para os seus pés? Luz para o seu caminho? Como é que você quer prosperar? Ah, mas eu jejuei, mas não lê a palavra. Como é que você quer prosperar no seu caminho? Por que eu prospero no caminho? É só parar para pensar. Eu prospero se eu obedeço às Escrituras. Bom, mas eu não conheço as Escrituras. Então, como é que eu vou prosperar? Aí fica subindo um monte. Está errado subir monte? Não, claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não lê as Escrituras, sobe monte, achando que vai adiantar. Não vai. Não vai. Deus quer que a gente compreenda as Escrituras. Todos. Todos. Veja o que Paulo fala em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Yud e Revé. Toda Escritura é qual? Ele estava falando de quê? Torá, Taná, tudo. E útil para o ensino. Aí, ó. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não conheço? Para a repreensão. Ó. Para a correção e para a instrução na justiça. Para mim andar em justiça. Para que o homem de Elohim seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aí tu me pergunta, o que é boa obra? É dar esmola? Hein? Fazer de tzedaká? Hein? Você sabe que fazer boa obra é não revidar quando alguém te ofende. Isso é boa obra também. Ó. Amar o teu inimigo, boa obra. Bendizer os que te maldizem, boa obra. É a palavra que nos ensina essas coisas. A próxima ação está em Joel 2,12. Presta atenção. Todavia ainda, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. O jejum, segundo a Bíblia, o jejum é a abstenção voluntária de comida ou bebida por um período determinado pela pessoa. Olha só, na igreja já se criou uma série de jejuns, né? Jejum de palavra. Isso não é novo. Hã? Mas olha o jejum de palavra, isso não é novo. Se você for, né, ver historicamente aí essas religiões aí
isola a pessoa faz o pacto do silêncio, é jejum de palavra. Isso não é de Deus. Não tem nada escrito na palavra para você ficar calado, não falar nunca mais. Eu já ouvi até pastor falando, não, pode fazer jejum de palavra. Não é de Deus. Isso é humano. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Jejum de Coca-Cola. Tem nada a ver. Nada a ver. Rafael, quem inventou isso? Gente, eu escuto isso nas igrejas. As pessoas vêm perguntar para mim. Ah, eu quero fazer jejum de internet. Onde é que você tirou isso? Ah, o pastor falou que pode. Gente, lê na Bíblia. É por isso que eu digo, não lê a Bíblia. Porque jejum, segundo a Bíblia, é o quê? Abstenção voluntária de comida e ou bebida. Tendo cuidado que um homem não pode ficar sem beber líquido mais de 3 dias. Porque o jejum não é para você se matar. E quando a gente jejua, ninguém deve ficar sabendo. A não ser que se for um jejum da congregação como um todo, a congregação vai ficar sabendo. Mas mesmo assim, para lá para fora, ninguém tem que olhar você com a cara toda desfigurada. O que você está fazendo? Estou jejuando. Nada disso. Gente, muito já se falou sobre jejum, mas compreendo, e hoje que eu passei a entender isso com mais profundidade, ele representa, ainda que por um breve instante, a concretização prática daquilo que o Criador declarou a Israel em Devarim 8:3, que diz assim: sim, ele te humilhou, Israel, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca de Yud-Heh-Vav-Heh. Disso vive o homem. E você vai notar que é por essa razão que Yeshua faz referência a este texto, lá em Mateus 4, versículo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou sai da boca de Yud-Heh-Vav-Heh. Logo, ao jejuarmos, renunciamos àquilo que alimenta a nossa carne, suspendendo por um tempo os prazeres e necessidades físicas que são autênticas. Com esse ato, fazemos uma declaração poderosa no mundo espiritual. Nossa vida não depende apenas do pão, mas é sustentada, acima de tudo, pela palavra que procede da boca do Criador. O jejum, portanto, é uma expressão prática de fé e dependência do Criador, um testemunho de que buscamos mais do que o alimento terreno, buscamos o alimento eterno e espiritual que vem de nosso Pai Celestial. Na realidade, o jejum ele é uma expressão que nós mostramos ao Pai e ao mundo espiritual daquilo que ele falou, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Eu entendi isso agora. Eu fiz essa conexão agora. Amém? Eu não entendia muito isso, não. Veja o que Yeshua diz sobre o jejum em Mateus 6:16-18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Quem jejua e se mostra contristado, abatido, é um hipócrita, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam.
Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Quando eu faço um jejum, é para o Pai e não para os homens. Amém? É para o Pai e não para os homens. Porque você está mostrando para ele que está cumprindo em sua vida a palavra que ele disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é um passo de fé nas nossas vidas. E esse passo de fé é para o Pai, não para os homens. Os homens não precisam nem ficar sabendo. Porque o Pai que está em oculto te recompensará publicamente. Por isso, nosso jejum só interessa ao Pai, pois demonstramos a Ele na prática, mesmo que por um pouco de tempo, que não buscamos somente o alimento físico que vem dele para nós, mas buscamos também o mais importante, o alimento espiritual, a Sua palavra. Amém, meu irmão? Nós precisamos viver também da palavra dele. O jejum, na realidade, ele me estimula e a palavra também, porque eu preciso dela. É vital para nós, é nosso alimento. Assim como você não fica sem comer e sem beber, você também não pode ficar sem a palavra do Senhor. Você precisa tirar o desânimo, precisa orar ao Pai e pedir: Pai, me dá força para que eu possa comer desse alimento espiritual. Paulo fala assim: desejai ardentemente o verdadeiro leite espiritual. Ó, é um alimento. É Ele que vai me alimentar espiritualmente. E esse corpo aqui, ainda que seja é, é, natural a gente comer, e não é errado comer, não tem nada de errado, mas eu tenho que dar mais importância ao homem interior, porque este homem exterior aqui, ele está se desfazendo, ele está envelhecendo, ele está se corrompendo. Por isso que Paulo fala: enquanto o homem exterior se corrompe, o homem interior cresce para a glória de Deus. Então eu preciso alimentar um homem interior, mas com o verdadeiro alimento espiritual, que é a sua palavra. Eu não posso alimentar o meu homem interior com alimento vendido no mundo. Porque existe alimento para a alma e para o espírito humano vendido no mundo. Esses livros de autoajuda, tem pessoa que até dentro da igreja vive atrás disso. E esquece que o que vai alimentar verdadeiramente o seu homem interior e torná-lo forte é a palavra que sai da boca de Yudi Revadeiro. Uma coisa que eu posso dizer a você: todo ser gerado alimenta do ser que o gerou. É ou não é? Mulher gera um filho, o filho se alimenta. O melhor alimento para aquela criança é o quê? Leite materno. Não tem coisa melhor. Não adianta inventar que o homem fez isso, fez aquilo. O melhor alimento para a criança é o leite da sua mãe, porque ela foi gerada por ela. Então, o melhor alimento para nós que fomos gerados filhos de Yud Revavier é a sua palavra. Precisamos compreender isso enquanto é tempo. Amém, meu irmão? Precisamos compreender que o que nos alimenta é a palavra de Deus. Então, o jejum acaba me levando à busca desse alimento, que é a palavra de Deus. Não é verdade?
Por isso, nosso jejum só interessa ao Pai. Amém? Devemos jejuar como preparação para decisões do Espírito de Elohim em nossas vidas. Veja isso em Atos 13, de 2 a 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Até para decisões, para o Espírito se mover livremente, nós precisamos jejuar e orar. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito de jejuar. A igreja moderna esqueceu um pouco isso, achou isso careta, mas consegue jejuar para emagrecer. É ou não é? Consegue. Eu vejo aí um monte de mulher falando disso. Hã? Jejum intermitente, mas jejum para estar ali na presença do Senhor, jejum para mostrar no reino espiritual, para você dar notícia ao reino espiritual que você cumpre aquela palavra que Deus falou, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele, isso o homem não está fazendo. E é necessário fazer. A outra ação, você vai ver em 1 Samuel, você vai logo entender, 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra de novo. A palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiro. Deus quer a nossa obediência. O Senhor não aceita filho rebelde. Você sabe que o Senhor está me dizendo aqui, ó, presta atenção que eu vou falar para você. Você, quando está jejuando e não consegue, você tem duas posições. Uma é a posição de Esaú, porque ele deu a primogenitura por alimento. E outra é Jacó, que mesmo preparando o alimento, não o comeu. Amém? Você deu para entender isso? O Senhor falou aqui no meu coração agora. Às vezes, não consigo, me dá dor de cabeça, meu irmão. Ora ao Senhor, porque é necessário jejuar e orar. Deu para entender? É necessário para a sua vida particular espiritual e para a congregação também. Eu não consigo por causa disso, por causa daquilo. Então você precisa mortificar a carne em Yeshua, que você não mortificou, porque quem manda é você, não é a sua carne. Me dá dor de cabeça, repreende a dor de cabeça. Eu fico ansioso, repreende a ansiedade. Não andeis ansiosos com coisa alguma, nem que a vez de comer, nem que a vez de beber, nem de vestir, gente. Não tem que andar ansioso. Isso veio no meu coração. Então, a questão do jejum também está ligada à decisão que Esaú tomou, porque ele não conseguia ficar sem comer, ele queria alimentar o ventre dele. Aí, ó. E Jacó preparou. Eu pensei aqui agora, Jacó preparando aquela comida cheirosa, gostosa, mas ele não quis comer, ele queria o quê? O espiritual, o alimento que veio do Pai. O outro queria o alimento da carne. E fez o quê? Alimentou o seu ventre. Aí, ó. Pedi, hein? Essa outra ação é a obediência. Yeshua nos diz que a obediência é, na verdade, a expressão do verdadeiro amor. Quero dizer a você, não adianta você dizer que ama Yeshua. Não adianta, se você não obedece. Não adianta. Deus não dá a menor atenção para você. Você dizer que eu amo Yeshua. Canta aqueles louvores lindos, como eu te amo, até chora. Mas não obedece. Não adianta nada, você está perdendo tempo. Tu vai ser condenado. Porque
Deus não se agrada de filho rebelde, Deus se agrada de filho obediente. Gente, Yeshua aprendeu a obediência com morte de cruz. Ele é filho. Ele aprendeu obediência com morte de cruz. Ele é filho. E nós não aprenderemos a obediência? Deus não se agrada de filho rebelde. E Yeshua nos explica bem claramente que a obediência, na verdade, é a expressão do verdadeiro amor. Quem ama, obedece. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está ligado à obediência. Não está ligado àquele sentimento humano que a gente chama de amor. Não está ligado àquilo. Você fica dentro da igreja dizendo, eu amo Yeshua, mas não o obedece. Logo, esse seu amor não tem nenhum valor diante do Pai. Por isso que a igreja vai ficando doente. E a última ação, porque você está com sono, eu ia até 11. Mas como tu está com sono, eu vou só nas 7. Vou só nas 7. A última ação que eu quero falar está em 1 Tessalonicenses 5,18. Presta atenção, em tudo dai, porque esta é a vontade de Yud Rei Vav. A gente não tem que obedecer à vontade dele? E qual é a vontade dele? A tudo dai graça. Rafael, mas eu estou na maior peleja. A tudo dai graça. Aprende. Nós precisamos aprender isso. Porque essa é a vontade. Você quer obedecer ao Pai? Ele não está falando que a vontade dele, igual Yeshua, Pai, qual é a tua vontade? Eu não quero morrer pelo Rafael. Tem outra solução? Não? Não, meu filho. Você tem que morrer. Ele não foi? Ele disse assim, então somente seja feita a tua vontade. Então ele foi morrer. Então eu quero fazer a vontade do Pai, então a tudo dai graça. Essa é a vontade dele para nós. Está escrito. Ó, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Yud Revavirê em Yeshua Hamashia para convosco. Quem é salvo aí por Yeshua? Então a vontade do Pai é que tudo dê graça. Tudo dá graça, é a vontade dele. A gratidão sincera e constante, é isso que ele quer. Isso, inclusive, te prepara para receber bênção. A gratidão é uma das atitudes mais poderosas que podemos expressar diante de Yud Revavirê. Meu irmão, imagina você chega diante do, do, do Criador e fala assim, Senhor, me perdoe, que droga de vida. Caramba, não aguento mais esse negócio. Caramba, que pão horroroso. Que casa terrível que eu moro. Imagina-me. A rua está aí para você ficar. Você reclama da sua casa, a rua está aí para você ficar. Ué. Para pensar, gente. Eu fiquei escrevendo isso, fiquei meditando. A tudo dá graça. Tem um crente que fez aquele louvor, que eu esqueço o nome dele. Em vez de chorares, cante. É isso. É. Isso é um louvor de graças. Ainda que o negócio está ruim, você agradecer a Deus te prepara para receber bênçãos. Às vezes tu não recebe porque tu só reclama. Ah, Rafael, mas eu não ajoelho e reclamo, mas você está reclamando no coração, Deus ouve o coração do homem. Você acha que Deus não está sabendo se está reclamando? Pois é, Deus está ouvindo. Pô, não aguento mais. Não aguento mais esse lugar, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Que droga isso aqui. Eu mereço coisa melhor. Deus não dá asa à cobra. Você está se chamando de cobra, de serpente. Já ouvi gente falando isso. Falei, ué, você é diabo. Você é um demônio, porque a serpente é a representação do diabo na terra. É, essa chuva acaba, tomara que acabe mesmo. Em vez de falar, Senhor, obrigado pela chuva, obrigado pelo sol,
obrigado pela minha casa. A tudo dai graça, meu irmão. A tudo dai graça, não é? Quando agradecemos, reconhecemos que tudo que temos, vida, saúde, família, casa, oportunidade, tudo, até mesmo os desafios, vêm das mãos do Senhor. Às vezes você passa dificuldade porque Deus quer que tu passe. Israel, quando Deus tirou do Egito, devia estar todo mundo alegre, né? É, maneiro, que legal. Estamos livres. Para onde nós vamos? Deserto. Por isso começaram a reclamar. Começaram a dizer o quê? Estou com saudade do picolé, do chocolate, do suco de limão com água com gás, lá do Egito. Aí quis voltar. Olha aí. Porque o calor no deserto é grande, o frio também. Você está com sede, não tem água toda hora. Você não consegue plantar nada. Você tem que depender de Deus 100%. Você imagina, eram 3 milhões de pessoas. Como é que vai ter gado suficiente no deserto para dar carne para aquelas pessoas? Não vai, não vai. Vai? Não vai. Vai plantar trigo? No deserto não cresce. Aí o que que Deus queria? Deus deu o trigo do céu para Israel. Deus está dizendo, você tem que depender de mim, você tem que entender que tudo que tu tem, sou eu que dou. O ser humano naturalmente não compreende isso. Não compreende. Olha como o ser humano não compreende. O ser humano, ele tem tudo aqui. Deus deu tudo para ele. Não deu? Deu tudo. Tem laranjinha, limão. Você pode até falar, que laranja horrorosa. Deus nem reclama. Deu manga. Deu tudo, água fresca. Aí o cara quer morar em Marte. E Marte tem alguma. Gente, isso é rebeldia, isso é pecado. Marte tem alface. Você detesta alface, mas, mas você tem aqui. Não é? Lá tem? Lá não tem nada, cara. Os caras estão bolando uma maneira de plantar. Nada, não tem nada. E a gente aqui respira à vontade. E falamos que droga esse ar. Que cheiro de fuligem. Ainda reclama. Aí devia falar assim, vamos, fecha o nariz e a boca que eu quero ver. Tira o pulmão. Pois é. A Bíblia nos ensina que devemos ser gratos em todas as circunstâncias, não apenas quando tudo vai bem. Agradecer ao Yud Revavirê é um ato de agradecimento sincero e, sobretudo, de fé. É dizer, Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo. Eu sei que estás comigo. É você compreender isso. A gratidão transforma o coração, traz paz à alma e abre porta para mais bênçãos. Sabia disso? Você, quando faz um agradecimento sincero a Deus, traz o que no coração? Paz. Você fica em paz, não é? É, mesmo na luta, nós temos que encontrar motivo de agradecimento, porque não é possível que você lute tanto que não tenha nada exatamente para agradecer a Deus. Pela força que Ele nos dá, pela esperança que não falha. Inclusive, às vezes a gente fica reclamando que tem problema, você esquece que você tem problema, que você está vivo. Porque se você não tivesse vivo, nem problema tu teria. Então você faz a escolha. É ou não é? Tem que fazer a escolha. Você quer o quê? Ter o problema ou morrer? Não pensa você, Yeshua falou, no mundo terei aflições, provações, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, meu irmão. Eu sei que é um momento difícil. O momento do deserto, da dificuldade, tem para todos nós, mas também tem um momento de bênção, não é? Como é que você vai ver, dar valor ao momento de bênção se nunca passou pelas dificuldades? Amém? E Deus pode estar te preparando para coisas muito maiores, mas Ele precisa nos,
nos ensinar a receber as bênçãos. E uma das coisas é a gratidão. É horrível pessoa ingrata. Você gosta de pessoa ingrata? Tu ajuda a pessoa, pá, dá tudo para ela. Ela vira as costas e vai embora e não dá a menor bola para você. Você gosta? Nós somos feitos em mais semelhança de Deus, meu irmão. Então dá graças a Deus, não é? Temos que agradecer até pela esperança de ter uma bênção no futuro. Obrigado, Senhor, que o Senhor pode mudar minha vida amanhã, não é? E quando Deus fala, falou, está falado. Temos que agradecer pelo amor, porque Ele nunca nos abandona. Agradecer é lembrar que o de Revavirê está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos ensine a andar dessa maneira. Amém?